amada igreja, com a paz do Senhor, amém? O ministério preparou uma adoração ao Senhor, buscamos muito a Deus e estamos baseados na palavra em Êxodo 33, 18. Abra comigo, igreja. Êxodo 33, 18. Amém? Êxodo 33, 18. E a palavra de Deus diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés já tinha visto a sarça pegar fogo, já tinha visto provisão de Deus no deserto, já tinha tido experiências magníficas com o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim ele disse: pai, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero mais unção. Eu quero transbordar de unção de graça. Eu quero ver a tua presença. Mostra-me, Senhor. Mostra-me a tua glória. Amém? Igreja, busque junto conosco. Queremos ver a glória de Deus neste lugar. Mais e mais. Amém? Eu quero ver a tua glória, oh
Esse é o meu lugar, Jesus. Eu vejo a nuvem dentro dela. Eu vejo a nuvem dentro dela. Eu vejo a nuvem e corro pra não tenho medo, não tenho medo, eu não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, eu quero ver a tua glória, Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém? Hoje o nosso culto é culto da família. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de iniciarmos a ministração, eu gostaria que você que está junto com a sua família, que você não perdesse a oportunidade de sentar ao lado dela. Queria nessa noite fazer um agradecimento aqui do altar, porque às vezes as pessoas olham para mim como filha de pastor e acham que a gente, por ser filho, a gente tem mais privilégio do que qualquer outra pessoa que está na igreja. E pelo contrário, eu, por ser filha de pastor, eu sou mais corrigida, mais disciplinada do que qualquer outra pessoa que está na igreja. E o fato de me ser confiada a oportunidade de ministrar no culto da família, um culto que só o meu pai ministra, quer dizer que o meu trabalho e o trabalho do meu esposo no projeto Esperar está sendo reconhecido e está dando frutos. Para quem não sabe, o projeto Esperar, eu e meu esposo, a gente não ministra só para namorados. A gente fala sobre família no geral. E casamento, ele não começa só no dia que você diz sim aqui no altar. Casamento, ele começa no namoro. Então, nós temos ministrado já há 2 anos no projeto Esperar. Nós temos falado sobre namoro, noivado, casamento. Nós temos falado sobre a escolha de um relacionamento santo. E às vezes, hoje eu estava questionando a Deus como que uma menina de 26 anos, que sou eu, que tem 4 anos essa semana que eu estou fazendo de casada, tem a responsabilidade de estar na frente de uma igreja hoje e ministrar sobre família. E Deus falou que Ele usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço meu Pai pela confiança e pela oportunidade de estar ministrando hoje aqui. E nós vamos estar falando sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Porque durante essas ministrações no mês de novembro, eu me questionei, eu falei assim, gente, o Pai não vai falar qual que é a função da mulher, a função do homem no casamento? E nós temos visto tantos homens, tantas mulheres, às vezes frustrados dentro da igreja, no relacionamento conjugal. Então nós vamos estar falando um pouquinho hoje. Quem sou eu perto de tantos casais aqui, com tanta experiência,
pessoas aqui que poderiam ser meu pai, minha mãe, meus avós, mas eu estou aqui para poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu já tenho aí nessa minha caminhada, nesse tempo já de aconselhamento que eu e meu esposo temos dado aqui na igreja. Abra comigo o primeiro livro, Gênesis, da criação, Gênesis capítulo 2. Nós vamos estar lendo o versículo 7 e depois o versículo 18 em diante. Quem achar, por favor, abrir a palavra, fique de pé, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e latou-se. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entronizamos o Teu nome neste lugar, pois o Senhor é santo. E antes de chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. Eu agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade para falar sobre a família. Família que é um projeto do Senhor. Desde a criação do homem, o Senhor criou o homem, pois o Senhor tinha carência, o Senhor tinha necessidade de ter uma família. Por isso o Senhor criou o homem. Pai, nós agradecemos o Senhor pela família que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a melhor família. Uma esposa, um esposo, filhos, pais, pessoas que nos amam, que nos aceitam como nós somos. Mas nós hoje, Pai, esposa, marido, nós queremos entender o nosso papel, o papel que a Bíblia mesmo nos mostra. Pai, nos ensina através das suas escrituras a sermos, Pai, cumprir a função, Pai, na nossa casa. Pai, em nome de Jesus, arranca dos nossos ouvidos todo tampão que nos impede de compreender as escrituras. E que nessa noite, Pai, nós venhamos compreender a Tua palavra, entendê-la e colocá-la em prática. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar. É interessante que todas as vezes que eu venho ministrar, é com muito temor e muito tremor. Porque a palavra de Deus, ela por si só, ela é explicativa. Nós não precisamos falar mais nada, apenas de lê-la, a gente já é alimentado. E ao meditar nessa passagem, desde quando o Pai falou comigo que era para eu estar ministrando, eu virei e falei assim: para a gente poder falar de família, nós temos que falar sobre o homem e sobre a mulher. Como o homem foi formado, como a mulher foi formada. Quando Deus pegou do pó da terra e criou Adão, Deus pegou o pó. E ao estudar lá no grego, no hebraico, perdão, Deus pegou o pó. O pó, ele é algo assim, se você pegar assim, um pó de areia, ele escorre entre os seus dedos. É algo muito macio, não é? Imagina você andando naquela areia macia. Deus pegou do pó o homem
de algo macio e fez um homem forte. Interessante que Deus usa desses antagonismos, seria isso, Zoquinha? Dessas contradições. Deus pegou o homem do pó, da terra, e fez ele forte. Deus pegou da costela, que é algo duro, forte, e fez a mulher, que supostamente é considerada um ser frágil. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. Se você for estudar a palavra Adão, significa homem, raça humana. Se você for ver a questão do solo, o pó, que foi onde Deus soprou sobre ele e fez Adão, o solo, ele é rico em nutrientes. Nutrientes básicos para a sobrevivência. Então, quando Deus pegou aquele pó e soprou sobre ele e fez Adão, Deus fez ali um homem forte que iria ter todos os nutrientes para quê? Suprir nós mulheres. Então, Deus fez o homem, mesmo sendo de um pó macio, frágil supostamente, fez ele forte, dotado de quê? De fortaleza, de nutrientes para o quê? Suportar nós mulheres, que somos frágeis, entre aspas, né? E nós lemos na palavra de Deus que quando Deus virou para Adão, e Adão viu aquele monte de animais, frutos, ele começou a colocar nomes, Deus olhou e viu que no íntimo, Adão ele estava se sentindo sozinho. Por quê? Ele tinha tantas coisas, mas ele não tinha com quem conversar. Por quê? Ele tinha frutos, ele tinha animais, mas ele não tinha com quem se alegrar, com quem rir, com quem chorar, com quem se alimentar. Ele estava se sentindo sozinho. Ele tinha Deus, mas ele precisava de uma pessoa ali com ele, para poder nomear, né, as plantas, sei lá o que. Ele precisava. Então Deus falou assim, não é bom que o homem viva só. Então eu vou fazer para você uma companheira, uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus virou e criou quem? Eva. Mas Deus poderia ter criado Eva do pó também, não poderia? Poderia ter pegado do solo, ter soprado nas narinas e ter feito também. Mas Deus, ele é tão estrategista. Deus, ele é tão perfeito, porque Deus, ele é criador. E ele não faz nenhuma criatura igual. Não existe outro Edmar igual a você. Não existe Basílio, outro Basílio, é só você. Você pode tentar encontrar um sósia, mas não tem. Então, Deus não quis fazer outra criatura igual a Adão. Ele fez Eva diferente. Então Deus fez Eva da costela, tirou do osso. E quando ele tirou do osso, ele fez ali a primeira cirurgia da história. Primeira. E eu fico imaginando, gente, Deus anestesiando ali. Colocou Adão naquele sono profundo, arrancou que a costela e fez a mulher. Gente, Deus, ele é assim, eu fico viajando tem horas, assim, porque Deus, ele é maravilhoso. E ele fez a mulher do lado, assim, da costela. Para quê? Porque se ele tivesse soprado, ela teria sido feita de um outro material, não da costela. Ele fez da costela para não ter incompatibilidade com o homem. Então ela fez de um produto que é do homem, dele mesmo. Se eu pegar um produto aqui meu, por exemplo, quando a gente faz, o doutor Otávio está aqui, faz um enxerto, se eu tiro aqui do meu corpo e eu coloco no outro, tem um grande comentarista que ele fala que a mulher, ela não foi feita da cabeça para não governar o homem. Ela não foi feita nem dos pés para que o homem pise nela, mas ela foi feita da costela. Para quê? Para ela ficar ao lado dele, igual a ele, sobre os braços dele, para ser protegida, perto do coração, para poder ser amada por este homem, que é o companheiro dela. Então, por isso que nós temos que entender. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e esses pequenos detalhes passam tão despercebidos por nós. E nós não entendemos a profundidade dessa passagem que é Gênesis capítulo 2. Interessante que nós falamos tanto da falta de romantismo nos dias de hoje. E o nosso Deus, ele foi o maior romântico que teve.
quando ele fez essa cirurgia e tirou a costela e fez Eva. Ele estava fazendo a maior prova de amor ao falar com Adão, que Eva era a maior necessidade dele. Mas nessa noite eu quero falar de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Nós vivemos num século em que o casamento tem sido uma instituição supostamente falida. As pessoas viram e falam assim: casar pra quê? Eu fui uma pessoa muito questionada porque eu me casei muito nova. Pessoas falam assim: pra que você vai casar? Você tem uma carreira brilhante, você é tão inteligente, vai estudar mais, vai embora, não sei o quê. E eu falei assim: não, Deus tem promessa para minha vida. E se for para eu ser bem sucedida, eu vou ser mesmo casada. Deus tem promessa na família. Deus ele tem expectativa na família. E eu creio que o meu chamado ele se cumpriu após o meu casamento. Por causa que eu precisava que a minha metade chegasse até mim, para que o propósito de Deus se completasse de forma completa depois do casamento. Então, a primeira coisa que eu quero falar, qual é o papel do homem e da mulher? Primeiro, homem, você é o sacerdote. Mulher, você submissa a ele. Abra comigo em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Amém? Amém. Eu acho que nem todos acharam. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz o seguinte:
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Primeiramente, homem, você é o sacerdote. Essa é uma questão que nós precisamos rever dentro da nossa casa. Homem, você é o sacerdote. O que eu estou dizendo? Você é o responsável perante Deus sobre a sua esposa e seus filhos. Deus vai cobrar sobre você. Quando Eva foi lá, pegou do fruto, Deus chamou quem? Eva? Não, Deus falou assim, Adão. Deus chamou Adão, Deus não chamou Eva. O responsável espiritual, material é o homem. Não estou falando aqui que a mulher não pode ajudar o marido, não. Nós vivemos um século que tudo está muito difícil, financeiramente, material. Infelizmente, hoje a mulher não pode mais ser Amélia, ficar dentro de casa o dia todo, ela tem que trabalhar. Infelizmente, gente, ela tem que ajudar. Ela tem dupla jornada de trabalho, tem tripla, tem. Ela tem que ajudar. Mas isso não faz com que a mulher, ela fica trabalhando lá fora e o marido fica em casa, cozinhando, passando, cuidando dos meninos. Inversão de valores. Não. O marido, ele é o sacerdote. O cajado está sobre ele. Quem pastoreia a sua casa é o seu esposo, não é o pastor Romerito, não, gente. Nós temos visto, às vezes, pessoas que às vezes vêm, eu vejo isso, gente, pai, não fala nada pra mim, não, eu vejo. Às vezes, pastor tendo que ir na casa resolver problema que o seu esposo pode resolver. Quem tem que orar na sua casa é o seu esposo. Tem problemas que é preciso uma autoridade eclesiástica, sim, mas tem problema que é o seu pastor, que é o seu esposo. Ele é a primeira autoridade dentro da sua casa. E nós, mulheres, nós precisamos entender isso. E isso é muito difícil nós entendermos. Eu falo eu como mulher, por quê? Porque nós, mulheres, nós temos espírito de liderança, sim. A gente, às vezes, quando nós casamos, nós entramos num casamento, a gente querendo mandar. E a gente tem que saber que a autoridade é do marido. Ele é o sacerdote. Ele é quem decide como as coisas vão acontecer. Você pode ter espírito de liderança? Sim. Mas quem dá o ponto final na sua casa é o sacerdote. O cajado é dele. Quem o Senhor vai pedir conta dos filhos é do marido. E nós precisamos entender isso, porque aqui na igreja nós mexemos com jovens, nós vemos jovens que falam assim, eu não quero casar não, Flores. Quero ficar solteirão a vida toda. Por quê? Porque tem péssimos exemplos dentro de casa. Falta de referência de pai, falta de referência de mãe. Por quê? Porque o pai não é o sacerdote. Não é. A mãe não é submissa ao marido. O que nós temos visto hoje, a mulher sai na rua, compra uma bolsa de R$1.000, fala que o marido custou 50. Misericórdia, irmão. Tenha prudência. Se você não falar com o seu marido, ele vai descobrir de qualquer jeito. É melhor você passar como aquela boba que conta tudo, mas você ter a confiança do seu marido, que você perder ela para sempre. Seja transparente com o seu parceiro. Ele é o homem da sua vida, é quem você casou e vai passar o resto da sua vida com ele. Conta tudo para ele, seja submissa. Se ele falar assim, não pode, então não pode. Se ele falar assim, ó, o limite de gastar é tanto que você vai gastar. Ah, Flores, mas eu trabalho. Minha filha, é problema. Hoje, gente, a gente ministra sobre isso, sobre orçamento familiar, sobre orçamento na vida do jovem. A gente fala sobre tudo isso. Nós temos que pensar, mas hoje, ó, tá aí em crise, a gente vamos parcelar. Não, gente, pensa. Vamos entender a autoridade do nosso esposo. Flores, você está falando só para casado. Não, estou falando para quem namora, para quem está noivo. Entenda a autoridade da pessoa na sua vida. Ele é autoridade. Se você não respeita a autoridade dele agora que você está namorando, minha filha, depois você casou, piora. Aí você não vai respeitar. Então respeita a autoridade. A palavra de Deus fala em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então tenha sabedoria. Homem,
Você é o pastor da sua casa. Existe uma coisa que quando eu era solteira, eu ouvia muito um pastor, que é muito amigo meu, do meu esposo, e ele falava assim: não, porque na nossa casa nós temos o culto doméstico, e não sei o quê, e tal. E eu ouvia assim, eu falava assim, e até parece, pensava, né? Gente, mas a responsabilidade do esposo é chamar os filhos, orar, fazer o culto, interceder. Aí às vezes o menino está passando mal, traz aqui para o diácono, para o pastor orar. A responsabilidade é sua como sacerdote, impor a mão, ungir, orar. É sua como sacerdote. Você é o pastor da sua casa. Você. Aí se não resolveu e tudo, aí você entrega o pastor. Autoridade. A palavra de Deus fala que você, homem, a autoridade que está sobre você é a de Cristo. A autoridade que está sobre você, mulher, é do seu esposo e depois a de Cristo. Existe uma hierarquia. E nós mulheres, às vezes, nós entendemos a autoridade só de Cristo. Não, o marido está abaixo de mim. Não. Precisamos entender. Precisamos entender esses princípios. Dentro da nossa casa, por exemplo, a mulher tem espírito de liderança, o marido pode delegar funções para ela. Olha, essas questões você decide. Mas o que nós vemos hoje, o que é? O menino quer sair, aí o que o marido fala? Sua mãe decide. Aí a mãe fala assim, não vai não. Aí o que o menino fala? A mãe é ruim. A mãe é ruim. Não senta o casal para poder decidir a situação. Aí sempre um é ruim, o outro é bom. Precisam exercer a autoridade. O casal sentar junto, conversar. Um fica deslegitimando o outro perante os filhos. Precisamos entender. Abra comigo em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Provérbios 12, versículo 4, diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Esposa, você é a coroa do seu marido. Então, haja com prudência. Seja submissa a ele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo ponto. Mulher, aprenda a ouvir mais do que falar. Esse tem sido um ponto que nós vemos muito, não só dentro da igreja, como secularmente. A mulher, ela tem um péssimo hábito de falar demais. Se num dia um homem ele fala 1000 palavras, a mulher fala 5000. Dando um exemplo. Então o que acontece? O marido às vezes ele chega em casa, ele quer encontrar um ambiente bom, propício. Então ele chega na porta, às vezes o que ele quer, gente, é só sentar na frente da televisão, ficar parado, ele não quer conversar com ninguém. Às vezes ele tem um dia cansativo, mas ele já chega, ele nem olha para a mulher já vem assim, com a vassoura, com 7 pedras na mão, e já vem toda armada, falando de problema de filho, da faxineira que não foi, não sei do que, de conta que chegou. E às vezes a única coisa que o marido quer é alguém para ouvir. Existem casos de homens que estão endividados, um passa a falência, o azul todo sabe, mas a mulher não sabe. Por quê? Porque a mulher não é amiga do marido. O marido ele sai de casa para conversar com todo mundo, mas não conversa com a esposa. Nós mulheres temos que aprender a ouvir o nosso marido. Porque se nós não ouvimos, ele vai encontrar outra pessoa que vai ouvir. Vai ser um amigo que vai ouvir lá fora, vai ser um amigo do emprego, ou vai ser outra pessoa. Nós temos que ter prudência. Mulher tem que ser prudente, tem que ser sábia. Gente, eu não estou falando de exemplo lá fora, eu não falo de exemplo dentro da igreja. Nós temos que ter sabedoria. Quantas vezes nós dentro da nossa casa nós estamos perdendo o bem mais precioso que é o nosso casamento? É o nosso casamento.
algo que Deus nos deu. Nós temos que zelar. Nós temos que ter sabedoria. Sabe por que nós temos que ter sabedoria? Temos que ter discernimento. Porque são duas pessoas com personalidade diferente. Duas pessoas que foram criadas diferentes. Mas são duas pessoas que se amam. Então nós temos que ter muita oração. Nós não podemos desistir da pessoa que está do nosso lado, gente. Não podemos. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldade, mas não pedem aconselhamento. A pessoa sofre sozinha e na hora que vai pedir, já está prestes a terminar. Prestes a terminar. Então, nunca desista da pessoa que está do seu lado. Você, esposa, seja sábia, mesmo que seu marido esteja errado, escuta ele, tenha paciência, tenha sabedoria. Seja prudente, não seja como uma mulher tola. Tenta edificar o teu casamento sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não tenta construir seu casamento sobre uma areia, que qualquer tempestade vem e vai destruir. Não. Não toma decisão na hora do furor. Não, gente. Se está com raiva, sai, dá uma volta na rua, volta, depois conversa. Tenha prudência. Eu sempre falo isso com os meninos. Adriano, a gente sempre conversa. Por quê? Por causa que é melhor vocês parecer e depois conversar do que tomar uma decisão precipitada. Então, aprenda a ouvir. A gente sempre fala, quando você vai encontrar um relacionamento, conhecer uma pessoa, que você se envolva, se relacione com uma pessoa que seja sua amiga. Seja seu melhor amigo. Por quê? Porque aí os tempos vai passando e a amizade, ela sempre vai permanecer. Então, que o seu esposo, que a sua esposa, que ele venha ser o seu melhor amigo. Que durante o dia, na hora que você esteja no trabalho, você tenha expectativa para chegar à noite e você contar o que aconteceu durante o seu dia. Eu falo isso por causa que eu creio que você, quando você namorava, a Viviane, por exemplo, você esperava a hora que o Antônio Germano ia chegar para te ver, não era, Viviane? Então hoje, mesmo você trabalhando com ele, você tem que ter expectativa na hora que ele vai chegar em casa. E você vai falar assim, ô meu bem, o que foi hoje que aconteceu com você no serviço? Não é verdade? Tem que ter essa expectativa. Gente, eu não sei se eu sou boba, eu tenho pouco tempo que eu sou casada. Mas eu chego em casa e falo com o Adriano assim, o que aconteceu no seu serviço? Quem foi lá? Quem falou com você? O que aconteceu? Quem te ligou? O que aconteceu? E ele faz a mesma coisa comigo, porque tem que ter expectativa na hora que a pessoa chega. Você tem que sentir a falta da pessoa. Porque isso é casamento. E eu, como esposa, eu tenho que aprender a ouvir ele. Isso tem que acontecer. Terceiro ponto. Homem, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Quando eu era solteira, eu aprendi uma coisa. Teve a esposa de um pastor que falou comigo assim, Flores, você vai fazer essa oração durante 3 meses. Se você não arrumar um namorado... Aqui, ela só falou que ia rasgar a Bíblia, mas quase que ela falou. Por causa que nós temos que fazer prova com Deus. Ela falou assim, busque a Deus um homem que ame você, assim como Cristo amou a igreja. Que ele seja capaz de morrer por você, se for preciso. E esse que tem que ser o amor de você, esposo, pela sua esposa. Porque é isso que está em Efésios. Abra comigo Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que eu estou querendo dizer? Se for preciso você cuidar da sua esposa quando ela estiver enferma, você, esposa, irá cuidar. Se for preciso você dar a sua vida por ela, você dá. O que nós temos visto é quando a mulher está enferma, impossibilitada, o marido vira as costas para ela. Esse não é o amor que está escrito aqui na palavra de Deus. É o amor que, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado
purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Marido, se for preciso você gastar tempo com a sua esposa, gastar os seus sonhos, seu sorriso e até mesmo seu bolso. Amém? Seu bolso. Não vou ouvir nenhum homem falar amém. 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 Amém, Brasil? Amém. Brincadeira. Só precisa você gastar a sua vida por ela. Assim como Cristo fez por nós, que morreu naquela cruz para dar vida por nós. Que você faça. Nós precisamos entender essa verdade. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. O que isso significa? Significa que você precisa cuidar, zelar, amar sua esposa como Cristo também amou a igreja. Significa você cuidar dela quando ela adoece. Isso é importante. Às vezes a mulher está doente, o marido chega em casa e fala assim: você não fez almoço ainda não? Ô meu amado, ô meu santinho, está doente. Só preciso, sei lá, comprar uma marmita se você não sabe cozinhar. Compra uma marmitex, marido. Se você já sabe, tem os dotes culinários, você faz, nem que seja um arrozinho e feijão. Mas é você zelar, protegê-la. Protegê-la das ofensas, das pessoas que tentam agredi-la verbalmente. Zelar por ela. Zelar pela saúde dela. Falar assim: ô meu bem, eu vou fazer um exercício por você. Ô meu bem, eu vou investir financeiramente em você. Vou te dar um banho de loja. Porque mulher, gente, é artigo de luxo. Tem que investir, né? Tem que comprar uma roupinha, tem que investir. Comprar um sapato de vez em quando. Ué, tem de vez em quando, não sempre. Mas de vez em quando. Então, é zelar por ela. Arriscar, às vezes, sua vida por ela. E isso é necessário. O amor de Deus por nós naquela cruz foi um amor sem limites. E o amor do nosso esposo para conosco é esse. Um amor sem limites. Um amor para nos proteger. Zelar. Zelar mesmo. Às vezes o marido assim tem medo de falar assim: ô meu bem, essa roupa está tão curta, você vai na igreja. Aí fala assim: olha no espelho, consulta o Espírito Santo. Não, que Espírito Santo? Você mesmo tem que falar. Meu bem, você é templo morado do Espírito Santo, mas é só para mim. Ninguém precisa ver esse templo. Você, marido, tem que falar. Você, isso é zelo. Não é ciúme, gente, isso é zelo. É zelo. Nós temos que falar. A roupa que você usa quando você é solteira é uma. Depois que você casa é outra, querida. Eu aprendi isso, meu filho, com muito choro. Com muito choro. Mas a nossa forma de vestir tem que ser diferente. O nosso corpo é para ser mostrado para o nosso esposo, não para mais ninguém. Para mais ninguém. Nós temos que ter prudência. Isso não é só para mulher não, tá? Infelizmente isso hoje é para homem. Muitos homens com roupas que não deveriam usar dentro da igreja. Mas nós mulheres temos também que zelar pelo nosso marido. Ô meu benzinho, não usa essa roupa não. Comprar uma roupa mais larguinha, umas calças mais largas. Temos que falar. Isso é zelo. É amar como Cristo amou. Nós temos que ter esse discernimento de espírito. Temos que ter. Temos que proteger. Proteger mesmo. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, aquela irmã é ciumenta. Não é ciúme não, irmã. É zelo. Deus me deu e eu tenho que proteger. Deus deu para você esse esposo lindo, essa mulher linda que está do seu lado. E a sua função é proteger, amar, zelar. Zelar pelos filhos que Deus te deu. Como que você zela? Cuidando da saúde, da vestimenta, da alimentação, do espiritual. Você, esposo, cuide do espiritual da sua família. Faça o devocional na sua casa. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não têm alimento sólido porque não leem a palavra dentro de casa? Não estudam e acham que dentro da igreja só é o necessário. Não é.
É dentro de casa que nós aprendemos a palavra. Função do sacerdote está junto ali com a esposa, educando os filhos no caminho. Precisamos entender essas verdades. Por isso temos visto tantas pessoas se perdendo, tantos lares se desfazendo, por causa que não estão fundamentados na palavra, na verdade. Mulher, quarta verdade, nós estamos terminando. Motive seu esposo, motive seu namorado, seu noivo. Gente, nós temos visto, às vezes nós achamos que só mulher que tem baixa autoestima. Nós temos aqui pessoas da área da saúde, mas o que nós temos visto de homem com baixa autoestima não é brinquedo, não. Homens assim que vêm para a igreja desanimados, desmotivados, com a estima lá embaixo. Por quê? Porque a mulher não motiva seus companheiros, não elogia eles, não fala que eles estão bonitos. Toda vez que eu vejo meu pai, eu falo assim: ô moreno bonito. Eu falo assim: ô papai, o senhor cortou o cabelo de um jeito diferente. Né, pai? Eu falo assim: o senhor cortou o bigode, tá lindo. Eu falo pro meu marido que ele é lindo. A gente tem que motivar, gente, o nosso companheiro, a pessoa que a gente ama. Porque se você não motivar, se você não elogiar, quem vai elogiar a outra pessoa lá fora? Tem que elogiar, falar que tá bonito, que é charmoso. Gente, se ele tiver barrigudinho, você fala: que barriga linda, tanquinho. Elogia, gente, profetiza. Tem que profetizar. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, o que mais acontece, eu ouvi uma frase de uma pessoa esses dias, falando assim: nossa, mas meu companheiro ele não dá em nada. Tenta a faculdade, não passa. Tenta um emprego, nunca dá certo. A pessoa só joga palavras de maldição. Se você começar a profetizar coisa boa sobre o seu companheiro, ele vai ser. A pessoa que está do nosso lado, ele é aquilo que você profetiza. Se você profetizar que ele vai ser, nossa, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um empresário de sucesso, ele vai ser. Tem uma história que muitos contam, e eu já contei uma vez, que a Michelle Obama, né? Ela estava num restaurante, aí chegou o cozinheiro, o chefe, e ele foi servir o presidente dos Estados Unidos e a esposa dele. E o Obama virou e falou assim: nossa, seu ex-namorado, viu? Se você tivesse casado com ele, você ia ser esposa de cozinheiro. Aí ela: você se engana, Obama, porque se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos, não você. O que ela quis dizer? Que aquilo que ela profetiza sobre a vida do esposo dela é que tem valor. Então ela profetizou sobre a vida dele que ele seria o presidente. Então você, esposo, tem a função de profetizar sobre o seu marido. Se você fica falando assim: nossa, esse homem não faz nada, fica o dia todo aí à toa. Esse homem não prospera na profissão dele. Esse homem não fez um curso superior. Eu não sei o que você tem profetizado. Mas eu tenho profetizado sobre a vida do meu esposo, sobre a vida do meu pai, sobre a vida do meu sogro, prosperidade. Homens de Deus, homens que têm abençoado minha vida. Então você faça isso na vida do seu companheiro. Profetiza, gente, mesmo que você não veja. Ah, mas ele precisa, Flores, cortar o cabelo. Fala assim: nossa, o cabelo do meu marido é lindo, eu tô vendo aqui, ó, o cabelo todo cortado. Profetiza, gente. Profetiza mesmo que você não veja. Isso é fé, está escrito lá em Hebreus 11. Você tem que profetizar: Flores, mas meu marido está desempregado. Não, estou profetizando meu marido de carteira assinada, ó. Ele já é, eletricista, está com carteira assinada. Profetiza, motive o seu marido. Ah, Flores, mas ele não estudou. Motive ele, nunca é tarde para a pessoa estudar. Nunca é tarde para a pessoa se profissionalizar. Motive, porque se você não motivar, ninguém vai fazer isso. Você que está ao lado dele todos os dias, que é a principal motivadora do seu parceiro. Mesmo jeito é você, homem. Motive a sua esposa. Tantas vezes ela está tão largada, desmotivada, cabelo bagunçado, com aquela blusa da campanha, não sei de que época. Motive a sua esposa também a se arrumar, a se qualificar, a buscar o melhor de Deus para a vida dela. Você também é o motivador dela. Homem, ame mais o interior do que o exterior. Eu vou finalizar aqui. Muitas vezes a gente vê que os homens, eles focam muito no exterior.
E a gente tem que ver que o interior é o que fica. Às vezes a gente cobra tanto. Eu vejo tantos homens falando assim, nossa, fala pra mulher assim, olha, eu quero que você esteja o cabelo dessa mulher aqui. Eu tive um aconselhamento há uns anos atrás, eu nem era casada, e a mulher falou comigo assim, fora se meu marido fala comigo que eu tenho que ter o cabelo igual pra mulher da capa da revista, mas não tem como. Gente, é a mesma coisa de alguém falar que eu tenho que ter o cabelo da minha mãe, não tem como, meu cabelo enrolado. Mesmo com progressiva, com tudo, não vai ficar igual dela assim. Então assim, existem coisas que isso aqui, gente, o exterior, isso aqui corrompe, isso fica velho, isso vai enrugar, isso vai ficar feio, isso vai envelhecer. Mas é o interior, é que importa. É com o interior que você... Não estou falando que você não pode ver o exterior não, tá, amado? Não me confunda. Mas quando você vai ver uma mulher, quando você vai casar com uma mulher, avalie o interior dela, o caráter dela. Porque é com esse que você vai ficar nos fins dos seus dias. Porque o exterior que é bonito, isso vai acabar. Não adianta plástica, roupa bonita, roupa de marca, nada disso. Porque no final, quando ela tiver os 90 anos dela, isso não vai sustentar. É o caráter dela, a integridade dela que você vai ficar ao fim dos seus dias. Então, muito cuidado com aquilo que você tem procurado e tem exigido da pessoa que está com você. Muitas mulheres têm ficado assim, ó, no auge do estresse por causa de uma vaidade que vai ficar aqui. De uma vaidade, gente, que extrema, que é cobrada pelos seus cônjuges. E às vezes o espiritual está lá embaixo. O que importa é o interior. E a palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o interior. Eu quero deixar algumas dicas para que você viva em unidade e harmonia sempre com o seu cônjuge. Primeira coisa, faça sempre as coisas juntas com o seu parceiro. Se ele for lavar o carro, eu sei que é muito chato, gente, lavar carro. Não é bom. Não é bom, mas fica lá segurando a mangueira assim, ele fica lá passando a esponja. É horrível, mas fica lá segurando a mangueira assim. Agora com o racionamento tem que ser balde. Mas fica lá junto, só para ele ter sua presença, para ele achar que você está lá. Né? Fale, gente, positivamente do seu companheiro, tanto a mulher como o homem. Eu tenho visto muito mulheres que às vezes chegam numa rodinha e ela fala mal do seu parceiro com outras pessoas. Denigre a imagem do seu companheiro. Isso é muito feio. Então nós temos que ter prudência. Escolha com sabedoria os seus conselheiros. A pessoa com quem você vai abrir seu coração e falar do seu relacionamento. Nem todas as pessoas querem te aconselhar. Muitas pessoas só querem fazer barulho, saber da sua intimidade e te expor. Poucas pessoas querem te aconselhar, querem falar e te trilhar no caminho certo. Muitas pessoas só querem te expor, fazer barulho, mas não querem às vezes te acompanhar. Procure conselhos sábios e orem juntos. Deus, ele é muito criativo. E uma coisa que eu quero deixar, que eu sempre me questionei, as pessoas sempre falam assim, os opostos se atraem. E às vezes eu sempre falei com Deus assim, falei assim, Senhor, quando eu for me relacionar, eu quero encontrar uma pessoa que seja idêntica a mim. A pessoa tem que ter personalidade forte igual eu, a pessoa tem que ser assim. Eu falei assim, gente, que chato que seria, né? Se a pessoa gostasse de comer a mesma coisa que eu gosto, se a pessoa fosse igual a mim, a gente ia brigar todo dia. Porque tem dia que eu não me suporto. Eu olho no espelho e falo assim, gente, vou sair correndo. Então, assim, é a diversidade que completa um ao outro. Sabe? É um que gosta de uma coisa, o outro que gosta de outra. É um nervoso, o outro mais calmo. Mas é a diversidade que completa um e o outro. Lembre disso. O homem, a estabilidade, a mulher, a doadora de vida. E ambos formam a estabilidade para a vida. Eu quero orar por você. A palavra que Deus me deu é uma palavra que fala sobre as nossas funções enquanto casal. Muitas vezes, nós enquanto mulheres queremos fazer a função que não é a nossa.
Queremos ser o sacerdote do lar, enquanto essa é a função do nosso marido. Nós queremos, às vezes, passar na frente da autoridade dele. Não queremos ser submissas a ele. E o Senhor nos ensina um princípio de autoridade que ele mesmo viveu, porque ele foi submisso ao Pai em todo o tempo. Nós precisamos viver essa autoridade, esse princípio nas nossas vidas. Falar sobre família, falar sobre casamento é algo muito sério. A gente brinca, a gente dá exemplo do nosso dia a dia, mas é algo muito sério. E eu falo isso com muito temor, por causa que nós temos, eu falo para os meninos aqui, essa palavra é algo que a gente ministra todo terceiro sábado do mês. A gente ministra aqui no Projeto Esperar sobre isso com os jovens. Porque nós estamos preparando uma juventude que vai ter um casamento santo, que vai casar em santidade. Assim como eu e meu esposo, nós casamos, eu creio que nós estamos preparando os jovens para casar assim, da mesma forma. E não é fácil nós vivermos nesse século e termos um relacionamento santo, casar debaixo de santidade e ter um casamento saudável. Não é fácil. Não é fácil porque a mídia impõe sobre nós. A mídia, ela deturpa os valores do casamento, os valores criados por Deus. A mídia fala que a mulher ela tem que ser independente. A mídia fala que a mulher ela não precisa de submeter à autoridade do marido. E Deus fala de outra vertente, que a mulher ela deve ser submissa, respeitar a autoridade do homem, ser submissa a essa autoridade. Por isso nós andamos na contramão do mundo. Por isso, enquanto o mundo vai para um lado, nós estamos indo para o outro. Por isso, tantas pessoas dentro da igreja estão se perdendo no meio dessa maré. E nós temos que orientar. Nós falamos muito pouco sobre família, sobre relacionamento familiar dentro da igreja. E nós precisamos atentar os nossos olhos para isso. Sobre o relacionamento conjugal dentro das nossas igrejas. Sobre qual é a nossa função como mulher, a função do homem. Nós precisamos atentar sobre isso. Ficar atentos. Porque o diabo, ele quer destruir aquilo que é a menina dos olhos de Deus, que é a família. Eu quero orar por você. Você que às vezes precisa de uma oração na sua casa. Você esposo, você esposa. Você que é filho que às vezes está cansado de ver os pais às vezes duelando um com o outro. Você que às vezes está cansado de ver tanta confusão dentro do seu lar. Eu quero orar e liberar uma palavra profética sobre a sua casa. Não é fácil viver os dias de hoje. Não é fácil viver num casamento, por causa que são duas, como eu disse, são duas pessoas diferentes. Mas o Senhor nos chama para viver em santidade, para viver uma vida conjugal saudável, uma vida assim, de crescimento, em que ambos vão estar crescendo, aprendendo um com o outro. Amém? Você que quer receber uma oração, eu gostaria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você. Amém, Pai? Eu quero chamar meu esposo aqui na frente. E eu quero que eu aprendi um princípio. Que se eu estou aqui, porque Ele é a autoridade na minha vida. E tudo que eu sei, eu aprendi na minha casa primeiro. Se eu estou ministrando aqui, é porque eu vi o exemplo do meu pai e eu vi o exemplo do Adriano me ensinando dentro da minha casa. Então, assim, eu só posso ministrar porque eu vivo. Então, Ele vai estar orando por nós, porque Ele é o sacerdote da minha casa.
Ele é o pastor dentro da minha casa, o meu pai é o pastor dentro da casa da minha mãe, porque eu saí da casa do meu pai. Então eu tenho o Adriano dentro da minha casa, que é o meu pastor. E eu tenho que entender essa autoridade e ser submissa a isso. E nós precisamos entender esse princípio de submissão. Às vezes nós casamos e nós não bordamos o cordão umbilical da casa dos nossos pais e nós não entendemos o princípio de submissão. E isso é muito sério. E mesmo eu sendo líder, mesmo eu pregando, ele também pregando, eu sempre honro a vida dele por causa que ele é autoridade na minha vida e ele sempre é o meu intercessor. Então ele vai estar orando por nós, abençoando a vida de cada família, cada casamento aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você desse a sua mão ao seu familiar que está do seu lado. Nós vamos orar à frente. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque se também sou o que eu sou, eu aprendi com a minha família antes de conhecê-la, mas o que eu sou hoje eu aprendo com ela cada dia que eu vivo com ela. O lugar que nós precisamos ser mais amados é no interior da nossa casa. O lugar que precisa haver a maior paz na nossa vida é dentro da nossa casa. E o inimigo tem feito com que haja confusão dentro dos lares hoje. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja de Cristo na face da terra. Eu vou orar, mas seria muito bom se você pudesse agora começar a profetizar sobre a vida do seu familiar. Seria muito bom se você começasse a profetizar coisas boas sobre a vida do seu filho. Porque o seu filho é o melhor filho que Deus liberou para você. Esse seu esposo que está do seu lado é o melhor esposo que Deus tinha para a sua vida. A sua esposa que está do seu lado aí é a melhor esposa que Deus tinha para a sua vida. Os seus irmãos, os seus primos, os seus tios. Agora é hora de você colocar a sua família nas mãos do Senhor. Eu quero orar. Mas eu quero que você ore junto comigo, igreja do Senhor. Porque quando você começar a orar e profetizar dentro da sua casa, tenha certeza que o milagre de Deus, ele acontece dentro da sua casa. Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que transforma casamento. É aquele que muda a história de relacionamento. Deus é aquele que restaura o amor dentro da nossa casa. Que você possa profetizar sobre a sua casa. Não fique de boca fechada. Agora é hora de você começar a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Interessante que essa semana eu e a Afonso conversavam. Quando Eva ela pecou e Adão em seguida pecou, Deus ele é onipresente. Ele sabia onde eles estavam. Mas se você parar para pensar, Deus ele chegou no jardim e ele disse: aonde vocês estão? Mas Deus não é aquele que está em todos os lugares e sabe aonde nós estamos? Por que ele perguntou? Porque Deus ele tem uma necessidade. O cego de Jericó encontra com Jesus e Jesus fala com ele: o que você quer? O que você precisa? Meu amado, Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus, o nosso Deus, ele tem uma necessidade, que é ouvir a minha voz e ouvir a sua voz, clamar pelo socorro dele. Deus ele quer ver eu e você chamar a atenção dele, assim como Zaqueu subiu numa árvore espinhosa e chamou a atenção dele. Por isso que Deus, quando chega no jardim, pergunta: onde você está, Adão? Ele sabia onde ele estava. Ou seja, Deus ele sabe o problema que está dentro de você. Deus ele conhece a tristeza que está dentro do seu relacionamento. Deus ele conhece no íntimo o que você tem passado dia após dia. Deus ele sabe tudo o que você precisa. Mas ele necessita ouvir de você nessa noite: mestre, eu preciso de uma intervenção no meu casamento. Eu preciso de uma intervenção na vida dos meus filhos. Eu preciso de uma intervenção no amor que um dia o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha esposa. Ele precisa ouvir de você nessa noite. Nós vamos orar. Não somos nós que oramos, mas tenha certeza, meu irmão, o Espírito Santo de Deus ele está aí do seu lado, ele está aqui. Ele quer ouvir você falar com ele. Você que é igreja, mantenha os seus olhos fechados. Feche os seus olhos e comece a orar em cima daquilo que é o maior sonho que você tem para a sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor,
porque jamais vai existir sobre a face da terra um arquiteto e um engenheiro como o Senhor é. O Senhor é aquele, meu Deus, que projetou a nossa família. O Senhor é aquele que sonhou com a nossa casa. O Senhor é aquele que sonhou, meu Deus, com os filhos que temos. O Senhor é aquele que sonhou, meu Pai, com a nossa esposa e com o nosso esposo. Meu Deus, nós cremos nessa noite, meu Pai, que cada pessoa que entrou na casa do Senhor nessa noite chegou aqui, meu Deus, porque o Senhor tem um propósito eterno na nossa vida e na nossa família. Nós queremos, meu Pai, glorificar o nome do Senhor, meu Pai, porque reconhecemos que o projeto que o Senhor fez, ele é perfeito, ele é lindo, e ele, meu Pai, foi entregue a cada um de nós. E nessa noite, meu Pai, nós queremos, meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, meu Pai, que a nossa família é a família bendita do Senhor. Nós queremos declarar nessa noite, meu Pai, que o esposo que nós temos foi o melhor esposo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos declarar, meu Pai, que essa esposa que está ao nosso lado nessa noite foi a melhor esposa que o Senhor tinha preparado para nós lá nas nações celestiais. Nós queremos declarar, meu Deus, que a família que o Senhor nos plantou é a melhor família da face da terra, meu Deus. Nós queremos declarar, meu Deus, que na casa nossa, meu Deus, o Senhor, o Deus, o Senhor poderoso, é o Senhor que chama pelo Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o leão de Judá, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família. Nessa noite, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo amor que o Senhor derramou sobre cada um de nós, meu Deus. Espírito Santo de Deus, aquilo que precisa, meu Pai, ser ativado nessa noite, é o amor que precisa, meu Pai, ser aceso novamente nessa noite, que teu Espírito Santo agora possa encontrar corações, meu Pai, sedentos, corações que estão desejando, meu Deus, uma intervenção do Senhor. E quando o Senhor encontra um coração sensível, um coração que clama, o Senhor opera o milagre do Senhor, o Senhor opera o sobrenatural do Senhor, porque, meu Deus, família é um projeto de Deus, família alimenta os olhos de Deus, e nós queremos declarar, meu Deus, que cada família representada aqui nessa noite, nós queremos declarar, meu Deus, no mundo espiritual, meu Deus, que cada família que adentrar a casa do Senhor, cada família que está no tabernáculo do Senhor nessa noite, meu Pai, é um projeto do Senhor, pertence ao Senhor, meu Pai, e nessa noite, meu Deus, nós queremos tomar posse daquela palavra que Josué liberou sobre a família dele, meu Pai. Josué disse: vocês estão adorando falsos deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Eu e o meu esposo serviremos ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Nós reconhecemos que tudo que nós somos e temos veio das mãos poderosas do Senhor. Senhor, o Senhor é aquele também que tem uma borracha que aonde passa, meu Deus, o Senhor apaga aquilo que ficou no passado. E eu quero clamar, meu Deus, que o Senhor envie essa borracha essa noite para essa igreja. Meu Deus, aquelas cicatrizes, aqueles machucados, aquelas feridas, meu Pai, que foram causadas por palavras que foram faladas, meu Deus, e que muitas vezes machucou o coração. Eu quero clamar agora, meu Deus, que o Senhor venha pingar uma gota do teu sangue, meu Pai. Que o Senhor venha agora como bálsamo, meu Deus, cicatrizar cada ferida que foi aberta, meu Deus. Que o Senhor venha agora, meu Deus, cicatrizar cada machucado, meu Deus. E aquelas tristezas, meu Pai, aquelas angústias que tem na alma, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, cada alma encontre, meu Deus, o remédio chamado Espírito Santo de Deus, meu Pai. Eu quero clamar ao Senhor, meu Deus, e eu quero apresentar aquela família nas mãos do Senhor. Eu quero declarar, meu Deus, e pedir, meu Pai, faça dessa grande família, meu Deus, que está aqui agora reunida no nome do Senhor. Faça, meu Deus, dessa família, meu Pai, uma família que vai ter
lá em 1 Coríntios, restando a fé, restando o amor, meu Deus, restando, meu Pai, 3 elementos. O maior desses é o amor, meu Pai. Nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, perdão. Porque perdão, meu Deus, é a cura para todos os traumas. Perdão cura tudo aquilo que foi aberto, meu Pai. Perdão cura aquilo que está, meu Deus, sangrando. Quando nós liberamos perdão, Senhor, nós reconhecemos que o perdão, ele cura todas as feridas, meu Pai. Então nessa noite, primeiramente, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Como esposos, meu Pai, nós queremos pedir perdão por aquilo que fizemos contra a nossa esposa. Queremos pedir perdão, meu Pai, por às vezes não orar tanto para a nossa esposa. Queremos pedir perdão ao Senhor, meu Pai, se não temos sentado com nossos filhos, a nossa esposa, e conduzidos ele como herança que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nessa noite nós queremos aprender com o Senhor a ser sacerdote na nossa casa. Meu Deus, que o Senhor venha instruir cada homem que está nessa igreja, nessa noite, meu Pai, com o ensino que desce do Espírito Santo de Deus, meu Deus, e que o Senhor dê capacidade para cada esposo que adentrou essa igreja a ser um esposo disposto a morrer pela esposa, disposto, meu Pai, a santificar a sua esposa e devolver a esposa para o Senhor, santa, sem pecado, sem defeito, meu Pai. Mas que nessa noite também, meu Deus, o Senhor fortalece cada esposa. Meu Deus, traga, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, sobre cada esposa nessa noite, meu Pai, o desejo no coração. E ensina cada uma, meu Pai, um princípio de autoridade e de submissão, meu Deus. Porque quando isso entra dentro da nossa casa, o Senhor faz algo novo na nossa família, meu Pai. Eu quero agradecer ao Senhor e quero abençoar cada família no nome do Senhor, meu Pai, e dizer que cada família que aqui está, o inimigo não tem poder para trocar. O inimigo não tem poder para poder mudar a história dessas famílias. Porque a história dessas famílias já foram escritas pelo Senhor. E ninguém pode, ó Deus, apagar essa escritura. Porque essas famílias já foram compradas com o teu sangue, meu Pai. O preço já foi pago. E que essa noite, meu Deus, seja uma noite que o Senhor vai começar uma história nova dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E nós estamos agora tomando posse da vitória. Nós estamos tomando posse da vitória. Se você tomar posse da vitória, abra sua mão e toma posse da vitória. Fala com Deus, eu estou tomando posse da vitória. Porque hoje a minha casa está voltando para o Senhor. Hoje o meu amor está sendo restituído pelo Senhor. Foi Ele quem me deu e a Ele pertence. Receba a restituição dentro da sua casa. Receba a restituição dentro do seu casamento. Senhor Jesus, Senhor Jeová, unge o coração de cada esposa no coração do esposo. Funde o coração do esposo no coração da esposa. E funde o coração dos filhos no coração dos pais e dos pais do filho, meu Pai. Ó Senhor, nós tomamos posse. Porque no Antigo Testamento falava que o teu povo era vencedor. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus subir no madeiro, a palavra fala que nós somos mais do que vencedor, meu Pai. Porque nós carregamos uma máquina. Nós colocamos tudo no teu controle. E já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós já estamos chegando ao fim. Eu quero fazer somente 3 colocações. Família, nós ganhamos dentro de casa. Mas família também nós perdemos dentro de casa. Para de falar que você perdeu o seu marido para outra. Você está perdendo dentro de casa. Essa maneira de ser, de falar, de agir. Serviço dura, que não se inclina, que não se rende. Sabe, você diz assim, meu marido não tem atitude, minha mulher não tem atitude. Deixa eu te falar uma coisa, um homem quando ele é sábio, ele não bate de frente não, ele se cala. E o que nos faz calar é quando nós temos uma mulher que ela é insubmissa. Você quer mudar a situação dentro da sua casa? Passa a dar o devido valor que tem o seu filho, o devido valor que tem a sua esposa, o devido valor que tem o seu marido. Seu casamento vai ser do jeito que você determinar. Se você continuar
batendo de frente, não vai dar certo não. O maior interessado em restaurar o nosso casamento é Deus. Ele quer uma família abençoada para ter uma igreja também abençoada. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas a palavra independência em termos espirituais significa rebeldia. Rebeldia, nós somos dependentes de Deus. E o filho precisa ser dependente do pai. A esposa precisa ser dependente do marido. E o marido precisa ser dependente de Deus. Quando isso acontece, o nosso lar muda. Florence, eu sempre tive uma preocupação com você. Era se algum dia você subisse ali, porque alguém bateu na porta para você subir. Essa era a minha preocupação. O importante na vida é a gente chegar ali, pregar, ministrar, mas sem bater na porta. Foi o que você fez. E o que você está colhendo hoje é fruto da sua obediência, da sua dedicação e da sua perseverança. Mas aprenda uma coisa: a mensagem de hoje serviu para hoje. A de amanhã tem que ser melhor do que hoje. E quando descer do culto, desça já preparando uma outra mensagem, para que Deus possa continuar abençoando.